Fala galera, tudo certo? Olha só, começando então o nosso estudo de direito constitucional. Nós vamos começar assim, ó, pelo básico e aí vamos avançando para ficar fácil de você entender esse monstro que não é monstro do direito constitucional. Eu sempre digo isso e vou dizer a vida inteira. Vai chegar um momento no seu estudo, e acredite em mim, não é agora, porque agora, quando você tiver o primeiro contato com a matéria, você vai falar assim, cara, que coisa horrível. Mas não é, porque direito em si é fácil, é decoreba, é só decorar. Tá? É fazer decoreba, ler. Vou dar o bizu, processo jesuítico. Quem já serviu o exército, igual eu fui militar de carreira do exército, aprendi o tal do processo jesuítico. O que é o processo jesuítico? Repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Então, esse tipo de matéria de direito constitucional é decoreba. É fazer o caderno, assistir a videoaula, fazer seu caderno e depois, ó, reler e fazer questões para ver que é fácil, tá? Esses princípios que a gente vai conversar agora são os princípios basilares do direito constitucional, tá? Eles estão ali entre mais ou menos, entre não, né? Mais ou menos não, entre o artigo 1º e o artigo 4º da Constituição, porque o artigo 5º a gente já entra em direitos e garantias fundamentais. Tranquilo? Beleza? Para a gente começar a brincadeira aqui, a gente vai ter que falar sobre um negocinho chamado Constituição, tá? A gente vai falar sobre a Constituição. Olha aqui. Constituição. Até porque nós estamos falando sobre o nosso querido direito constitucional, né? O que é a Constituição? O que vem a ser a nossa Constituição? A Constituição, ela é a lei maior de um Estado. Beleza? É a lei maior de um Estado. A Constituição, ela organiza politicamente esse Estado. Olha só, ela faz a organização política do Estado. Tranquilo? O que é a organização política? É simples. Ela vai falar, por exemplo, sobre os poderes, né? São poderes da União, independência e harmônica entre si, no artigo 2º, independência e harmônica entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Beleza? Então, ela faz essa organização, tá? Ela, além de fazer essa organização, vou colocar aqui, ó. Ela organiza a organização política do Estado. Coloca no seu caderno assim, ó. Ela faz a organização, por exemplo, dos poderes, que nós vamos estudar ele numa aula específica. Mas, se você já quiser dar uma olhada, artigo 2º da Constituição Federal de 88. Meus caros, teve aluno que já falou assim para mim, juro, não é brincadeira. Dalpiva, eu não consigo achar a Constituição atualizada, porque aqui eu vejo, ela é de 88. Calma, coração. Porque ela foi promulgada, a nossa Constituição, ela foi promulgada, ó, ela foi promulgada em 5 de outubro de 88. Então, desde 88, é a mesma Constituição que vigora no Brasil. Graças a Deus, só que acredite ou não, ela é uma Constituição muito nova. Nossa, Dalpiva, mas ela tem ali 35 anos, 36 anos. Sim, ela é nova. Se você pegar a Constituição americana, é a mesma desde 1978. É a mesma, 76, na verdade. Entendeu? É a mesma Constituição, 1776. Ou seja, olha quantos anos tem, tá? Então, você, diante disso, você precisa saber o que é o tal do direito constitucional. Olha aqui para mim. Direito constitucional, tá? O que é o direito constitucional? A gente vai usar o conceito de José Afonso da Silva, tá? Então, segundo José Afonso da Silva, anota assim, ó. José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas brasileiros. Ele diz o seguinte, que o direito constitucional, anota, ele é o direito, eu vou fazer um esquema para ficar fácil. Quando você
for estudar, trabalha com esquemas assim, ó, fica mais fácil de você decorar, fica mais fácil de você aprender, tá? Ele é o direito, olha só, direito público fundamental. Olha aqui. Direito público fundamental. Vou te dar um exemplo. Por que ele é o direito público fundamental? Porque tudo vai sair da Constituição. Tudo vai sair da Constituição. Vou te dar um exemplo. Constituição promulgou em 88. As leis que estavam anteriores à Constituição, se elas não estiverem de acordo com o que está no texto constitucional, essa lei deixa de ter validade. Ela vai ser considerada não receptiva. Ela não vai ser recepcionada pela Constituição. Beleza? Conseguiu entender isso? Ou seja, quando a gente promulga a Constituição, quando a gente traz para o âmbito jurídico uma nova Constituição, ela é o que manda em tudo. Ela é, eu vou fazer depois a pirâmide de Kelsen ali, que é bem importante. Vocês vão ver que se não estiver de acordo com a Constituição, ela já não tem mais validade. Tranquilo? Além disso, ela faz, segundo José Afonso da Silva, o direito constitucional, ele faz a organização e o funcionamento do Estado. Olha aqui. Ele faz a organização e funcionamento do Estado. Ele vai fazer essa organização e vai falar como o Estado vai funcionar. Por isso que a nossa Constituição ela é bem longa, ela tem 250 artigos lá, tá? E ela também, olha só que interessante, ela faz a articulação dos elementos primários do Estado e o estabelecimento das bases e da estrutura política. Então, o nosso direito constitucional, ele faz o quê? Eu vou colocar aqui para a gente, ó. Ele estabelece as bases da estrutura política. Então, o problema nosso é que a gente fica discutindo, a gente fica se apegando, como diz no Exército, em galho podre. Por quê? Porque quando a gente entende que quando a população começar a entender o que é o direito constitucional, muitas coisas mudam, muita coisa muda na sociedade. Uma sociedade que entende o direito constitucional, que entende que os nossos nobres políticos que estão lá, eles não estão lá para se beneficiar, eles estão lá para servir ao povo, servir a nós, e isso diz aonde? Isso diz no texto constitucional. Beleza? Não sou eu que estou falando, isso é o texto constitucional. Porque se você olhar o artigo 1º, parágrafo único, ele diz o seguinte: todo o poder emana do povo, é o povo que manda, não é o político. O político é só o representante que nós colocamos lá. Então, se a gente achar por bem tirar ele, a gente pode tirar ele. Por quê? Porque isso foi dado a nós também, tá? Aí, você tem que lembrar de um princípio bem legal. Olha só. Princípio. Aqui, ó. Princípio da supremacia da Constituição. Eu vou tentar escrever um pouco mais bonito, que minha letra é um garrancho só, tá? Prometo que eu vou tentar caprichar. O que é o princípio da supremacia da Constituição? É bem simples. Lembra que eu falei para vocês que eu ia desenhar uma pirâmide? Tá aqui, ó. Essa pirâmide, ela representa um organograma de importância. Mas, como importância da pirâmide? Simples, olha só. Eu tenho no topo dessa pirâmide a Constituição Federal. Beleza? Tudo para baixo tem que estar de acordo com a Constituição. Tudo para baixo. Além da Constituição, eu vou ter as emendas constitucionais. Porque uma das características da nossa Constituição, ela é uma Constituição rígida. Anota isso. Ela é uma Constituição rígida. Eu já te dei uma característica. Qual que é a característica? Ela foi promulgada, ela não foi outorgada, tá? Outorgada é quando ela é imposta, beleza?
Ela não foi imposta, por exemplo, por um ditador. Ela foi o povo que se juntou e escreveu a nova Constituição pelos seus representantes da Assembleia Constituinte. Então, a nossa Constituição ela foi promulgada. E a nossa Constituição é rígida. Por quê? Porque ela pode ser alterada. E isso é característica da Constituição também. O que é alterar a Constituição? É eu trazer para a Constituição nova, a Constituição de 88, mas eu trago para ela atualizações da sociedade. Veja, lá em 88 eu não tinha que me preocupar com dados informáticos, com dados em nuvem. Por quê? Porque não existia. A Constituição veio e atualizou no artigo 5º, inciso 79. Colocou mais um inciso falando, olha, os dados têm que ser protegidos, é um direito fundamental. Conseguiu perceber? Então a Constituição ela tem que estar sempre atualizando, ela tem que estar sempre sendo atualizada. Além disso, eu vou ter aqui tratados internacionais de direitos humanos, que a gente vai estudar bem legal isso quando a gente estudar o artigo 5º, parágrafo 3º. Quando você estuda o artigo 5º, parágrafo 3º, você entende isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Tudo que está abaixo, vamos trazer para o futebolês agora. A mulherada não gosta de futebolês, tudo bem, mas você vai entender o que eu estou falando. Para baixo disso aqui, tudo é canela. Por quê? Porque se não tiver de acordo com a Constituição, essas normas que não estiverem de acordo, elas vão ser ou declaradas inconstitucionais, por quê? Porque não foi, a Constituição não diz aquilo, ou ela vai ser considerada não recepcionada. Não recepcionada por quê? Porque as normas, olha só para você entender. Coloca uma linha do tempo e coloca aqui 1988, beleza? As normas que estão aqui, até 88, se elas não estiverem de acordo com o texto da Constituição nova, elas vão ser não recepcionadas. E as normas que forem criadas após 88, se elas não estiverem de acordo com a Constituição, acredite, o nosso legislador ele consegue criar normas sem ler a Constituição. Elas vão ser declaradas inconstitucionais. É bem simples, percebe? É só uma questão de nomenclatura, é a mesma coisa, só uma questão de nomenclatura, tá? Não vai ter validade jurídica a norma. Abaixo da Constituição, isso aqui é uma criação do STF. Se você pegar a pirâmide, isso aqui chama pirâmide de Kelsen, tá? Hans Kelsen que criou esse organograma legal, essa pirâmide legal. Essa criação aqui, eu quero que você destaque que ela foi em vermelho, porque o STF criou uma nova norma na pirâmide e falou o seguinte, olha, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos não for, porque esse tratado aqui ele tem que ser aprovado no Rio da Emenda Constitucional, que a gente vai estudar posteriori, calma. Eu só estou te explicando o princípio da supremacia da Constituição, depois a gente aprofunda em outros assuntos, senão fica muita informação. Se o Tratado Internacional de Direitos Humanos ele não for aprovado pelo Rio da Emenda Constitucional, mas ele foi recepcionado pelo Brasil, foi internalizado, foi trazido para a seara brasileira, ele vai ter uma norma. Olha só que interessante o nome dessa norma. Ele vai ser uma norma infra. Por que infra? Abaixo, constitucional. Ou a mesma coisa, só que ela vai ser supra legal. Por quê? Porque está acima. É bem fácil o negócio, tá? Infraconstitucional, porque está abaixo da Constituição. Supralegal, porque está acima do ordenamento jurídico de leis. Abaixo, eu vou ter as leis. Olha só, que lei, por exemplo? Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, decreto legislativo. Tudo isso, para finalizar com você essa explicação, tudo isso aqui tem que estar de acordo com as normas constitucionais. Se não estiver de acordo com essas normas, presta atenção, se for anterior a 88, não recepcionada, se for posterior a 88, declara-se inconstitucional. Quem vai declarar inconstitucional? Aí nós vamos estudar, aí tem que aprofundar no tema controle de constitucionalidade, que não é o caso agora. Mas pode ser o próprio juiz, se for no controle difuso, que todo mundo faz, ou pode ser um controle concentrado, que daí é o STF que declara essa norma inconstitucional.
Tranquilo aqui? Vai bem fácil, não precisa aprofundar nessa parada, porque senão a gente viaja muito. A gente fica divagando e não é esse o caso agora. A gente tem que ter objetividade no nosso estudo aqui. Tá? Tranquilo? Deixa eu apagar isso aqui, que eu gosto de usar esse canto aqui, porque eu ando menos e fica mais legal para montar a aula aqui. Ó, diante do exposto, meus caros, a gente vai efetivamente entrar nos princípios fundamentais, tá? Olha aqui para mim e anota aí. Princípios fundamentais. Beleza? Então vamos lá e vamos avançar aqui para você entender. O que são os princípios fundamentais? São conjuntos de princípios, presta atenção para você entender, porque eu vou colocar no quadro. Os princípios fundamentais são conjuntos de princípios que fundamentam, olha que interessante, eles fundamentam a Constituição e o Estado democrático. Então coloca isso no seu caderno. Princípios fundamentais, olha só, são princípios que fundamentam a Constituição e o Estado democrático. Ao término dessas aulas, você vai entender isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho certeza que vai sair craque em Estado democrático. Beleza? Como regra, olha só, como regra, beleza? Anota isso. Como regra, eles estão no título 1 da Constituição. Título 1 da Constituição. Mais precisamente do artigo 1º ao 4º da nossa Constituição Federal. Tranquilo aqui? Bem tranquilo, bem legal aqui para você entender, tá? Então, olha só. O que são, segundo José Afonso da Silva, a gente precisa falar dos elementos da Constituição para a gente introduzir nos princípios fundamentais. Aí você vai anotar assim. Olha só, anota aí. Elementos da Constituição. E coloca, destaca o autor, segundo José Afonso da Silva. Olha só, o que a Constituição contemporânea deve ter? O que a Constituição contemporânea, a Constituição nova, que é a nossa Constituição é uma Constituição nova, acreditem. Por exemplo, o Chile está quebrando pau lá para escrever uma nova Constituição. Por quê? Porque a Constituição deles é da época do Pinochet, né, a época da ditadura militar chilena lá. Então eles estão escrevendo uma nova Constituição. Não é tão fácil assim, porque tem que agradar a todos, a Constituição tem que agradar a todos. Então olha que interessante. O que a Constituição tem que trazer? Ela tem que trazer as mais variadas matérias. A Constituição tem que trazer tudo que vai nortear o Brasil, tudo que vai nortear o Estado Democrático de Direito, tudo que vai nortear a nossa vida. Vocês vão perceber que ao longo, por isso que eu digo sempre, eu vou falar em várias aulas, deveria ser obrigatório o estudo do direito constitucional nos bancos escolares. Por quê? Porque é de suma importância isso. É de suma importância, tá? Então, olha só. Segundo José Afonso da Silva, a Constituição moderna, ela tem que trazer, primeiro, elementos orgânicos. Olha aqui. Elementos orgânicos. O que são os elementos orgânicos? Ela vai tratar da estrutura do Estado, presta atenção, ela trata da estrutura do Estado e dos seus poderes. Então, olha só, trata da
estrutura do Estado e seus poderes. Por exemplo, artigo 2º, artigo 18 e seguintes. Vai falar da estrutura do Estado, vai falar sobre os entes federativos, União, Estados, municípios, Distrito Federal. Então, esse é o elemento orgânico que a Constituição moderna, segundo José Afonso da Silva, coloca aí, ó, isso aqui, tá? Não deixe de destacar, segundo José Afonso da Silva. Beleza? O segundo elemento da Constituição moderna, segundo José Afonso da Silva, são elementos limitativos. O que são elementos limitativos? Anota, ó. Elementos limitativos. Os elementos limitativos nada mais são do que o rol apresentado de direitos e garantias fundamentais. Por quê? Porque vai trazer a limitação do Estado, vai trazer os direitos e garantias fundamentais nossos, dos cidadãos. Então anota, ó, estabelecem os direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, artigo 5º e seguintes. Tá? Então, apresento aí os direitos e garantias fundamentais. Além disso, nós temos os elementos socio-ideológicos. Anota também. Ó, aqui, ó. Elementos socio-ideológicos. O que são esses elementos socio-ideológicos? Eles visam o bem-estar social. Olha aqui. Buscam o bem-estar social. Onde está isso? Simples, lá nos direitos sociais. Aqui, ó, artigo 6º. Artigo 6º fala lá sobre os direitos sociais. Ah, transporte, alimentação, lazer, moradia, assistência aos desamparados, segurança. Então, são os direitos sociais aí. E aí, ele traz também os elementos de estabilização constitucional. Olha só. Elementos de estabilização constitucional. Beleza? Tá. O que são esses elementos de estabilização constitucional? Eles visam resolver conflitos constitucionais. Como assim? Simples. Nós temos algumas situações que, entenda, nós temos União, Estado, Distrito Federal e municípios. Em regra, todos eles são autônomos, tá? A União não manda no Estado, o Estado não manda no município, assim como a União não manda no Distrito Federal, tá? Só que a Constituição, ela traz um mecanismo de defesa se isso aqui estiver desestabilizado. Por exemplo, ela vai trazer a intervenção. Isso tudo dentro da nossa Constituição, tá? Então, qual que é a finalidade aqui? Ó, visam a estabilização
constitucional. Por exemplo, o estado de defesa, a intervenção. A intervenção, que pode ser a intervenção, pode ser da União nos estados, dos estados nos municípios, tá? A União nunca vai intervir nos municípios. A União intervém só nos estados. E o último elemento aí da nossa Constituição, segundo José Afonso da Silva, são os elementos formais de aplicabilidade, tá? Anota aí, ó. Elementos formais de aplicabilidade. O que são esses elementos formais de aplicabilidade? Eles trazem regras de aplicação para as normas constitucionais. Bem tranquilo, olha só. Eles vão trazer regras para que eu possa aplicar as normas que a Constituição prevê. Vou colocar e aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, preâmbulo, ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que eles vão explicar como que vai funcionar até a Constituição entrar em vigor, como que vai começar a girar a máquina. Então eles trazem esses elementos aí formais de aplicabilidade. Então o que ele faz? Ele traz regras para a aplicação das normas constitucionais. Olha só, anota. Traz regras de aplicação das normas constitucionais. Beleza. Mas o que tem dentro dessa... Qual o exemplo que você me dá aí, Dalpiva? Simples, aqui, ó. Exemplo. O preâmbulo e exemplo, a ADCT. Se você olhar a Constituição, você vai ler a Constituição, você vai ver que tem preâmbulo, aí tem o texto, a parte dogmática, e depois tem a ADCT, que justamente é o que a gente vai falar agora, sobre a estrutura da Constituição. Aqui, ó. Estrutura, anota, da Constituição. Porra, Dalpiva, essa parte é chata. Eu sei, cara, mas você precisa aprender isso aqui, inclusive para depois você discutir com quem não souber sobre Constituição. O cara falar merda para você da Constituição, você já sabe que não é bem assim. Não, vou te ensinar uma coisa para você de amigo agora. Leia um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um excelente livro. Não corrija ninguém. Às vezes a pessoa está lá falando um monte de bobagem sobre a Constituição. Por exemplo, eu já vi em discussões de boteco, de conversar com amigos, o cara chegar e falar assim, não, a gente tem que todo mundo votar em branco, porque se der mais de 50% de voto em branco, anula essas eleições inteiras. E eu, quieto. Por quê? A vontade que eu cheguei no cara, a vontade, mas você não pode fazer isso, por quê? Você perde a amizade. O que você vai ganhar fazendo isso? Aí eu cheguei no cara e falei assim, mostra pra mim onde está escrito isso na Constituição. Porque não tem nada escrito, entendeu? Então, às vezes, a pessoa, ela fala sem saber, acontece, normal isso aí acontecer. Então, a nossa Constituição é dividida em 3 partes. Primeira, segunda e terceira parte. Vamos lá. A primeira parte da nossa Constituição é o preâmbulo. Preâmbulo. Já vamos ler o preâmbulo, calma, contrai. A segunda parte é conhecida como parte dogmática, que vai do artigo 1º ao artigo 250 da Constituição. A terceira parte é a parte transitória. Olha só. Parte transitória, que é o ADCT. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então a nossa Constituição ela tem essa divisãozinha aí legal, tá? Que você precisa anotar aí. Diante do exposto, a gente vai ver a primeira parte agora. A gente vai ler
E eu vou te dar um bizu para você anotar, porque isso aqui despenca em prova e é muito fácil. É muito fácil. Você só vai anotar o que eu te falar agora. Presta atenção, leia comigo a primeira parte da Constituição, o nosso preâmbulo. Vamos lá, presta atenção. Joga na tela. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional como a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Volta para mim e presta atenção. O preâmbulo é o quê? É só a intenção política do Constituinte. Quem falou isso? Joga na tela, o STF, dá uma olhada. O preâmbulo não se situa no âmbito do direito, mas sim no domínio da política. Ele apenas reflete a posição ideológica do Constituinte. Desse modo, o preâmbulo não possui relevância jurídica. Destaque meu aqui, senão. Vale ressaltar ainda que o preâmbulo não constitui norma central da Constituição, não sendo de reprodução, cuidado com isso aqui agora, não sendo de reprodução obrigatória nas constituições dos Estados-membros. Então, o que você vai anotar sobre o preâmbulo? Eu quero que você pegue uma caneta. Eu já dei o bizu para vocês? Não, né? Caderno de concurseiro é caderno de menina. Já viu o caderno de menina? Lembra do caderno das meninas da tua sala lá onde você estudava? Tem 200 cores. Eu só uso 3 porque se eu jogo cor colorida no quadro, fica ruim para vocês verem. Mas se eu pudesse, eu usaria aqui roxo, laranjado, verde, lilás, tudo que pudesse eu usava. Por quê? Porque fica didático para você estudar. Então escreve assim, eu vou escrever com as 3 cores aqui para você entender que você vai fazer colorido no seu caderno. Segundo o STF. Quem é o STF? O STF, ele é o guardião da Constituição. É ele que, quando tem uma norma, ele é provocado, ele lê a norma e fala assim, está de acordo ou não com a Constituição, tá? Somos todos futebol, 11 ministros lá, porque são futebol 11 jogadores. Primeira coisa que você precisa lembrar que o STF falou, vamos fazer um esquema para você anotar no seu caderno. Primeira coisa, o preâmbulo não se situa no âmbito do direito constitucional. Não se, segundo o STF aqui, o preâmbulo não se situa no âmbito do direito constitucional. 2, que você precisa anotar aí. O preâmbulo não tem força normativa. Ou seja, ele não é uma lei, não é obrigação, não é nada, tá? O preâmbulo não é norma de observância obrigatória nas constituições estaduais. Anota, não é obrigatório nas constituições estaduais. Não é obrigatório. Já te explico o porquê dessa norma aqui, tá? Rapidinho eu vou te explicar ele. Seguindo, o preâmbulo não serve como parâmetro para a declaração do controle de inconstitucionalidade de leis. Não serve como parâmetro para controle
de constitucionalidade de leis. Não serve, eu não posso usar o parâmetro para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. E por último, não constitui limitação ao poder constituinte derivado. O que é o poder constituinte derivado? O derivado é o que vai arrumar a Constituição depois do constituinte originário. Isso aí eu explico em outra aula para vocês, tá? Mas deixa isso aqui anotado, que é o que mais importa para vocês aí. Porque disso aqui, ó, disso aqui eu quero te chamar a atenção. Salvo engano, eu posso falar errado para você o estado, mas salvo engano foi o estado do Acre. O estado do Acre entrou no STF dizendo o seguinte, que não tinha validade o preâmbulo da Constituição do Acre, porque ele não diz isso aqui, ó. Promulgamos, não traz isso aqui, ó. Sob a proteção de Deus. Olha só o que os caras têm tempo para se incomodar. Foram até o STF e falaram, olha, não está no preâmbulo do Estado, da Constituição do Estado, sob a proteção de Deus. O que ele dizia? Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos a seguinte Constituição do Estado, do tal. E aí levaram para o STF falou assim, viu, o preâmbulo, vou falar para você uma coisa, palavras do Dalpiva agora, não serve para nada, velho. Pronto, anota isso. Só que você precisa lembrar disso aqui, ó. Por quê? Porque já apareceu questões e aqui a gente tem algumas questões de concurso aí. Tranquilo? Show de bola? Então, com isso a gente encerra a nossa primeira aula e você já tem que ter isso aí em mente. Preâmbulo serve para quê? Para nada, tá? Serve para nada o preâmbulo aí. Anota no seu caderno e vai ser feliz. Show de bola? Tamo junto, forte abraço e até mais. Fala galera, beleza? Então olha só, dentro dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, nós agora vamos de fato entrar. Agora nós vamos rebentar tudo isso aí, tá? O que você precisa lembrar para a gente já começar a estudar sobre o assunto? Quando a gente fala em República Federativa do Brasil, nós já temos aí alguns conceitos importantes. Você quer ver? Joga na tela. Princípio federativo, já está aqui, ó. Olha o artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios. Indissolúvel significa que não existe processo de secessão. Eles não podem se separar do Brasil, tá? E do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Presta atenção. Quando a gente fala aqui, ó, a República Federativa do Brasil, ele quer dizer o quê? Que já mostra para nós, cadê minhas canetas? Aqui, ó. Ele já mostra para nós a forma de Estado adotada no Brasil. Beleza? Ele já apresenta para nós a República Federativa do Brasil, já mostra para nós sobre a nossa forma de Estado. Quais são as formas de Estado? Já anota isso, que isso aqui despenca em prova, tá? Quais são as formas de Estados que nós temos que a gente mais conhece aí? São duas. Ó, forma de Estado. A primeira delas é a federação. Federação, que é a que o Brasil adota. E a segunda é o Estado unitário. Tá? A segunda é o Estado unitário. Beleza. Mas o que é, em si, a forma de Estado? Nada mais é do que a maneira na qual o Estado organiza o seu povo, o seu território e a sua estrutura de poder. Beleza? Então anota isso. O que é a forma de Estado? É a maneira pela qual, anota aí, ó. Maneira que o Estado adota na sua
estrutura na sua estrutura de poder, juntamente organizando, organizando seu povo seu território e sua soberania, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar bonito. E sua soberania. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é a ideia aqui, tá? Dentro da forma de Estado, que a gente vai destrinchar, principalmente isso aqui, você precisa anotar por quê? Porque é a forma adotada no Brasil, tá? A gente vai ver que nós temos os entes federativos. A federação, ela vai fazer... Qual é a característica? É a descentralização. Então, o que é a ideia? Eu tenho a União, e a União tem os estados, eu tenho os municípios, tem o Distrito Federal. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eles são autônomos. Um não depende do outro. Por quê? Porque é uma federação. Entende? Consegue entender isso aqui? Por exemplo, o município que você mora tem um prefeito. Esse prefeito, ele não é subordinado ao governador. Não. Tanto é que o prefeito pode ser do PT e o governador pode ser do PL. Tanto faz. Eles vão se matar os dois igual, mas na verdade não se mata nada. É um cupicha do outro, é só para dizer que tem oposição, não tem oposição por nenhuma, tá? Mas a ideia é essa, só para você entender isso, que eles são independentes, tá? Eles existem ali na sua autonomia, todos eles são autônomos. Já no Estado unitário é um pouco diferente. O Estado unitário tem um centro de organização que distribui. Vamos chegar lá. Vamos falar da federação agora. Aqui, eu vou conversar com você sobre a federação. O que é a federação? Presta atenção. Quando que surgiu a federação? O surgimento da federação surgiu nos Estados Unidos da América, mais ou menos em 1787. 1787. Da UPIV, essas datas são importantes? Cara, é legal você saber porque você pode ter que discorrer isso numa prova discursiva aí, tá? Qual que é a característica da federação? Coloca aí assim, Características da federação. Isso é importante, tá? Primeira coisa, descentralização política. Deixa eu colocar em preto, daí eu destrincho em azul. Descentralização política. O que é a descentralização política? O que significa isso? O que eu acabei de te explicar, tá? Os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles não são subordinados um ao outro. Os entes federativos, anota assim, entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, eles são autônomos. O que significa autônomos? Um não é subordinado ao outro, tem que decorar isso. Essa é uma das características da federação, tá? Essa é uma das características da federação. A federação, continuando aqui, outra característica da federação importante, além da autonomia dos entes federativos, é que dentro da federação pode ocorrer a intervenção
Constituição. O que é intervenção? É sempre assim, ó. A União intervém no Estado, que pode intervir também no Distrito Federal. Como aconteceu recente, tá? Aconteceu da União intervir no Estado, lá no Rio de Janeiro, a segurança pública, quando o ex-presidente Michel Temer interviu na segurança pública. E agora também, recentemente, o presidente Lula interviu na segurança pública do Distrito Federal. Então, totalmente atualizado. E o Estado, ele pode intervir no município, porque o DF não tem município, a União não pode intervir no município. Quando que o Estado intervém no município? Quando, por exemplo, o município deixa de pagar as contas que deve para o Estado lá. Aí o Estado pode sim intervir no município. Outra característica da nossa federação, para ser um Estado federado, é que eu tenho que ter um guardião da Constituição. Quem é esse guardião da Constituição? No nosso caso, você anota, é o STF. Eu já te falei isso. O guardião isso aqui é uma outra característica da federação. Por quê? Porque se os entes federativos, União, Estado, Federal e municípios, entrarem em desacordo entre eles, quem vai resolver o BO? O STF. Por isso que ele é o guardião, porque ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar para que ocorra a harmonia entre os nossos queridos entes federativos, tá? Dentro da autonomia, eu tenho que te chamar a atenção de alguma coisa. Ó, eu quero te chamar a atenção para alguns assuntos importantes. O que é a autonomia dos entes federativos? O que significa falar assim que a União, os Estados, o Distrito Federal e o município são autônomos? Significa dizer, primeira coisa, cada um deles tem o seu autogoverno. O que significa autogoverno? Significa que todos eles, cuidado agora, a União e os Estados, assim como o Distrito Federal, eles vão ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O município, ele só tem o poder executivo e o poder legislativo. Isso é autogoverno. Eles se autogovernam. A União não vai governar o Estado. Cada um vai ter o seu governo. Cada um vai ter o seu ente federativo. Cada ente federativo vai ter o seu poder. Poder executivo, que é exercido pelo governador. Poder legislativo, que é exercido pela Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa no DF. E o poder judiciário pelo Tribunal de Justiça. O município ele só tem o poder executivo, que é exercido por quem? Pelo prefeito. E o poder legislativo, pela Câmara de Vereadores. Conseguiu perceber? Tranquilo aqui também, né? Eles também vão ter um outro negocinho chamado auto-organização. Isso tudo também é uma característica dos nossos entes federativos. O que é auto-organização? Cada um deles, olha só, auto-organização. A União, ela é organizada pela Constituição Federal de 88. Então, as atribuições da Constituição estão lá da União, estão na Constituição. Os estados, eles são organizados pelas suas constituições estaduais. O Distrito Federal e o município, eles são organizados por lei orgânica. Entendeu o que é auto-organização? Só que é o seguinte, daqui a pouco a gente vai estudar o princípio da simetria. O que é o princípio da simetria? A Constituição Estadual e a lei orgânica, elas devem, lembra do princípio da supremacia da Constituição, que a Constituição está sempre no topo? Elas devem respeito à Constituição Federal.
Se não estiver de acordo com a Constituição Federal, o que vai acontecer aqui? Declarado inconstitucional. Bem simples aí, tá? Outra característica dos nossos entes federativos aí, dessa autonomia, eles têm um negocinho chamado autolegislação. Ó, autolegislação. O que é autolegislação? Cada um deles pode criar as suas leis. Lembra que pelo princípio da simetria, eles não podem desrespeitar nunca a Constituição Federal de 88. Conseguiu entender isso aqui? É fácil, né? É bem fácil aí. Aí, dentro do princípio federativo ainda, a gente vai falar de um princípio que a gente chama de princípio da predominância de interesses. Olha que interessante isso aqui. Princípio da predominância de interesses. A Constituição Federal, ela traz, a partir do artigo 20, ela traz a divisão de assuntos que cada ente federativo pode tratar. Porque ela olha, a Constituição, ela olha e fala o seguinte, olha, alguns assuntos é melhor que a União trate. Por exemplo, transporte e trânsito. Quem que regulamenta o Código de Trânsito Brasileiro? É a União, através do seu poder legislativo. Tá? O poder legislativo da União ele é bicameral, Câmara e Senado. Tá? E os estados, eles podem legislar, por exemplo, concorrentemente com a Constituição, sobre direito penitenciário, por exemplo. Então, a Constituição ela legisla de forma geral, o Estado legisla de forma regional e os municípios legislam de interesse local. E o EDF é híbrido. Então, isso é uma característica. Por quê? Olha só. Quando a gente fala em união, aí coloca União, Estados, não coloca o DF agora, municípios e Distrito Federal. Funciona assim. Olha que interessante. A União, quando ela legisla de uma maneira geral, que é para todos. Os estados, eles legislam de forma regional. Os municípios, eles legislam de forma locais. Não sei aqui. Locais. E o DF é híbrido. Como assim da UPIVA híbrido? Porque o DF, ele tem ao mesmo tempo características de estado e ao mesmo tempo características de município. Então, se a legislação for permitida pela Constituição legislar como município, o DF pode legislar. Pode legislar também como o Estado? Pode. Mas se tiver como União? Não, aí não pode, porque é o que a Constituição permite nessa nossa divisão de predominância de interesses, tá? Lembrando de uma coisa, ó, quando a gente fala em DF, você precisa lembrar, qual que é a capital federal? Qual que é a capital federal? Brasília. Ó, cuidado. Capital federal, Brasília. Beleza? Cuidado aqui, não vai confundir. O que é o DF? O DF, você vai escrever isso. O Distrito Federal, ele é um ente federativo autônomo. Só isso. Ah, o que é o Distrito Federal? Ente federativo autônomo. Não, mas ente federativo autônomo. Acabou a conversa, tá? Lembra disso aí também para sua prova. Olha aqui, artigo 18. Presta atenção. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende, olha lá, a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Conseguiu perceber aí como que funciona? É bem tranquilo também, tá? Então, como eu falei para vocês, outra característica, volta para mim, Carlito, já tá comigo? Ó, outra característica da nossa querida Constituição é a possibilidade de intervenção. O que é intervir? Como eu te falei,
a União intervém no Estado e no Distrito Federal o Estado intervém no município. Ah, pode a União intervir no município? Não. Pode o Estado intervir na União? Também não, não pode. Senão a gente vai estar usando aí como é que é, o helicóptero para cortar grama, né? Aí não dá. Show de bola? Então tá, calma que tem mais. Vem cá. Outra coisa importante é que eu preciso passar para vocês o seguinte. As bancas, elas gostam de saber a característica da Federação Brasileira. Então, você vai anotar o seguinte, ó. Características da Federação Brasileira. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira característica da nossa Federação Brasileira. Ela é uma federação de característica, olha aqui, centrífuga. Ô louco da Alpiva, o que é centrífuga? Bem simples. Imagina uma centrífuga de roupa. Imaginou? Como que uma centrífuga de roupa faz? Quando ela começa a girar, ela joga as roupas para fora, não joga? Imagina uma centrífuga de roupa, você está olhando sua máquina por cima, ela começou a girar, essas roupas vão para fora. Significa o quê? Que ocorreu uma descentralização de poder. Olha como é fácil. Antes, quando nós éramos uma monarquia, o poder ficava concentrado na mão do monarca. Confere? Esse aqui é o poder. Quando a gente virou uma federação, ocorreu o quê? O poder fez isso aqui, ó. Ele começou a sair. Então, ele saiu do poder do monarca e foi para os estados e para os municípios. Então, a União, ela tem um poder? Tem, mas fez isso aqui, ó. Ela veio para fora. Por isso que é centrífuga, porque ocorreu uma descentralização, tá? Eu saí do centro do Estado unitário para fora. O que é diferente de uma federação centrípeta. Qual que é essa característica? Centrípeta? Fudeu. Mas tá bom, vem cá. Ó. Significa o seguinte. Eu tinha os entes e eles se juntaram no centro para formar o centro. É o contrário. Essa característica aqui, por exemplo, é dos Estados Unidos da América, onde eu tinha 13 colônias espalhadas que elas se juntaram e falaram assim, viu, vamos dar poder? Vamos. Então, o poder no Brasil, ele saiu do centro para fora, nos Estados Unidos, centrípeta, de fora para dentro. Por isso que não tem como a gente querer fazer o quê? Ah, vamos comparar a Constituição americana com a Constituição brasileira. São situações diferentes. A Constituição americana ela foi formada pelos estados lá, pelos 13 colônias, que eles se juntaram e deram poder para a União. Percebe? Por isso que nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação. Aqui nós temos uma Constituição que deve ser respeitada no topo. Nos Estados Unidos existe a Constituição, os estados só não podem contrariar ela. O restante, cada estado legisla da sua maneira. Por exemplo, por que em alguns estados é liberado o porte de arma e outros não? Por que em alguns estados é liberado o consumo de drogas e outros não? Por quê? Porque essa característica da Federação Americana ela é um pouco diferente do Brasil. Porque o Brasil, quem legisla, por exemplo, sobre o controle de armas? A União, os estados não têm essa atribuição. Conseguiu perceber a diferença? Outra coisa, outra característica do Brasil aqui. O que ocorreu aqui foi a
Desagregação. O que é desagregação? Isso aqui, ó. Os estados, né? O estado unitário, ele se desagregou. Eu tinha um estado unitário, ele fez o quê? Ele se abriu. Ele fez isso aqui, ó. Tinha um estado, ele se abriu. Então, saiu todo o poder da mão do governante, na mão do monarca, e fez isso aqui, ó. Vamos abrir, vamos espalhar os poderes. Não que a União não tenha poder, a União tem poder, tanto é que quem mais arrecada sempre é a União, né? Outra característica importante é que o Brasil, essa federação do brasileiro aqui, ela é, ó, cláusula, pétrea. O que são cláusulas pétreas? Dentro da nossa Constituição, a nossa Constituição, como eu falei para vocês, é uma Constituição rígida. Ela pode ser modificada, inclusive para a atualização da sociedade, né, dos produtos da sociedade. Mas, presta atenção, algumas coisas não podem ser tocadas na Constituição. E se você olhar o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, ele diz a forma federativa. Ou seja, o Brasil, anota assim, ó, o Brasil não pode deixar de ser uma federação, tá? O Brasil não pode deixar de ser uma federação. Anota isso que é importante. Outra característica é que, isso aqui você tem que anotar, que isso aqui é bem interessante também. Você já ouviu falar do Sul é meu país? É um movimento que tinha aqui no sul do Brasil, que eles falavam assim, ó, o Sul é meu país. O que eles queriam fazer? Imagina o mapa do Brasil, meu Deus, agora eu vou desenhar o mapa do Brasil aqui, ó, meu pai amado. Mas enfim, você vai desenhar o mapa do Brasil aqui, ó, imagina que é o Brasil, tá parecendo a Austrália, mas enfim, é o Brasil, não sei desenhar. Eles queriam fazer o quê? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, iam se desmembrar e formar um novo estado. Pode isso? O cara que fala isso, ele nunca estudou direito constitucional, por isso que deveria ser ensinado nos bancos escolares, para a pessoa não ficar passando vergonha, a pessoa não ficar falando bobagem lá do que ela não sabe. Por quê? Porque uma das características da nossa Federação Brasileira é que é proibido, olha aqui, proibido a secessão. O que vem a ser a secessão? Não pode, olha só, não pode os entes federativos desmembrar-se da República Federativa do Brasil. Cuidado, eu estou falando em desmembrar. O que seria desmembrar? Isso que eu acabei de mostrar para você aqui. O Estado, a partir de agora, de Minas Gerais, quer se tornar um país. Não pode. Mas o Estado de Minas Gerais pode ser dividido ao meio para a criação de 2 novos estados? Pode, tá? Lá no artigo 19 a gente estuda sobre isso. Tranquilo? Show de bola aí? Então, é bem tranquilo isso aí também, tá? Como eu falei para você, outra característica, outra forma de Estado, lembra que eu falei que existem 2 formas de Estado, a federação e o Estado unitário. Agora eu vou falar para você, o Estado unitário ele é diferente de tudo isso aqui, ele é totalmente contrário. Quer ver? Ó, o Estado unitário, vai lá no seu caderno, que você vai ver que eu fiz o esquema, federação, né, forma de Estado, federação, forma de Estado unitário. Então, a gente vai falar da forma de Estado unitário. O que o Estado unitário faz? O poder, ele fica concentrado na mão de uma só pessoa. Somente uma só pessoa tem o poder político nas mãos. Veja, eu não estou falando de totalitarismo, não. Eu estou falando do poder político, centralizado na mão de uma só pessoa, um grupo de pessoas que talvez tenha ou não tenha a participação popular, tá? Então, por exemplo, ó, característica do Estado unitário, anota. Características dos Estados unitários, coloca aí no seu caderno. Primeiro, centralização política, ó. Centralização
política. O que significa centralização política? Significa que todo o poder ele emana de um núcleo central. Então eu tenho um núcleo central de poder que vai abrir para fora, ele toma as decisões aqui e espalha. Os entes não têm autonomia, tá? Ocorre a concentração de poder. Ó, concentração de poder. O que é a concentração de poder? Significa o seguinte, significa o quê? Que a concentração, ela vai ficar na mão de certas pessoas e eles vão pôr os limites às outras. Quer ver onde existe isso? Exemplo. Na França. A França é um Estado unitário. A França é um Estado unitário. Por quê? Porque lá na França eu tenho um ente central que toma as decisões, tanto é que aqui no Brasil, só quem pode dar a palavra final sobre alguma decisão é o judiciário. O judiciário que sempre toma a palavra final e fala, transtou em julgado, cumpra seu direito, acabou. Na França, tanto o judiciário quanto o administrativo, porque eles têm uma centralização, podem dar a resposta final para uma demanda da população lá, do povo. Sacou? Então, lembra disso aí para a sua prova. O que mais eu preciso lembrar, Dalpiva? Disso aqui, ó. Isso aqui você precisa lembrar, tá? Decora aí que isso aqui é bem importante para a sua prova aí. Show de bola? Então, mais um bloco para aula. Passa a régua, risca a conta. Tamo junto. Forte abraço, fique com Deus e até mais.